Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Como vocês já estão vendo, vamos falar hoje do XP Crédito Agrícola, né? Fiagro Imobiliário, XPCA 11 é o ticker na bolsa. Vamos rapidamente aqui para algumas informações gerais, né? O fundo já conta aí com mais de 430 milhões de patrimônio líquido, valor patrimonial 9,48. A gente vai ver mais embaixo aqui como ele está sendo negociado, se está com desconto, se está com ágio sobre o valor patrimonial. Taxa de administração é 1%, sendo o mínimo 25 mil. Taxa de performance 10% sobre o que exceder a 100% do CDI, e já conta aí com mais de 56 mil cotistas, né? Um número relevante para um fundo relativamente novo, né? Não tem nem 2 anos aqui, o fundo começou em 4/11/2021. Tá? Aqui o gestor traz alguns comentários que a gente vai ver com mais detalhes já já, não sai daí. Vale a pena destacar logo a questão do ganho de capital, né? Um total aí de mais de 290 mil reais em ganho de capital que o gestor conseguiu através da compra e venda dos ativos, tá? O fundo distribuiu esse mês 11 centavos por cota. A gente vai ver se esse rendimento aqui aumentou, diminuiu já já, tá? Aqui está o resultado do fundo, né? 11 centavos por cota, e o resultado de maio de 12 meses e desde o seu início. Então aqui a gente já vê, né, a evolução da rentabilidade mensal. A gente vê que teve uma queda aqui, né, relevante. Em abril chegou a pagar 0,13, 0,15 em março, né, vinha pagando aí 0,14 durante um bom tempo. Em maio aqui caiu para 0,11 por cota, né? Inclusive em relação ao percentual, né, do CDI, levando em consideração o imposto de 15%, que é o menor imposto da renda fixa, a gente vê também que houve uma diminuição, né, o fundo pagou em percentual aí da cota de fechamento de mercado equivalente a 116% e da cota patrimonial a 121%. E aqui vale parar um pouco para talvez elucidar uma dúvida que você esteja, falar, mas por que que, né, o percentual da cota patrimonial está maior do que a cota de mercado? É muito simples. O fundo ele distribuiu 11 centavos por cota, tá certo? Então é muito, né, o que que é melhor? Você pagar, por exemplo, R$ 90 e receber 11 centavos, ou você pagar R$ 100 e receber 11 centavos? Então você já me deu a resposta, você já entendeu o porquê dessa diferença, tá certo? E a gente vai ver, né? A gente já consegue intuir aqui que o fundo está negociando com um certo ágio, né? Um certo prêmio sobre o seu valor patrimonial, e é o que a gente vai ver agora, né? O fundo está negociando com ágio aí de 4, aproximadamente 4,74 na data, né, de fechamento desse relatório, né? No momento desse vídeo, ele já inclusive diminuiu um pouco essa diferença. Então a gente vê que a cota patrimonial está 9,48 e a cota de mercado na data de fechamento desse relatório está R$ 9,93, tá? Então o volume também deu uma aumentada aqui, né, do mercado como um todo. A gente viu abril e maio, né, tanto o fundo imobiliário como bolsa se desempenhando bem melhor do que vinha acontecendo, tá? Então aqui o gestor traz, né, um panorama aí dos principais mercados, né, das chamadas soft commodities, que vão influenciar o mercado agrícola do Brasil como um todo, né? Então a gente teve resultado aqui excelente, né, no primeiro trimestre aqui de 2023, com o agro crescendo assim de maneira expressiva. Então aqui rapidamente, né, vamos falar aqui da soja, né? A Conab aumentou a projeção aqui de safra para o Brasil, né? Sendo o volume total, atualizando aqui, deve alcançar mais de 55 bilhões de toneladas, contra uma projeção de 152 milhões, e o aumento da produtividade de 16,9. Né? Então está aqui o preço, já teve o pico aqui, agora arrefeceu o preço, mas ainda continua em patamares elevados. Tá? O milho caiu um pouco mais, a gente vai ver, mas perspectiva positiva aqui, né? Porque eles chamam de safrinha, principalmente no estado de Mato Grosso. Então, a Conab também estima uma produção recorde do milho safrinha, 11% maior em relação à safra anterior. E o preço do milho aqui a gente vê que teve uma queda um pouco mais significativa, né? Isso aqui é bom, por exemplo, para os produtores de frango, né? Que o milho compõe aí a parte de ração de frango, se eu não me engano, de porco também.
é bom porque diminui o custo deles, tá? Em relação ao boi gordo, né, está tendo uma alta oferta de animais, o que garante uma certa tranquilidade na questão do abate dos frigoríficos. Porém, o fraco consumo doméstico ainda impacta negativamente o preço. Teve uma queda de 5% em relação ao mês anterior. E do lado da exportação, a notícia é positiva, né? Teve uma recuperação de volume, então aumentou aí 40,7% frente ao mês de abril. Período aí de poucas negociações, né? Recente, fim do embargo chinês à carne brasileira, né? A China voltou recentemente a permitir a exportação de carne, por estava suspensa, né? Foi um alto embargo que o Brasil fez decorrente de um acordo, e o valor médio, né, da tonelada de venda por exportação que sofreu uma redução, né, também devido à redução do preço, né? Mas ainda assim, né, pode-se dizer que se mantém em patamares elevados, tá certo? Então vamos passar agora para o açúcar e etanol, tá? Então, em relação a açúcar, né, um avanço aí de 16,76 frente ao ciclo anterior em termos de volume, né, e o preço ele tem se mantido alto. Então, talvez a melhor dinâmica de preço aqui para os produtores de açúcar seja, para os produtores, né, dessas soft commodities, seja o açúcar, né, que está em preço elevado, beneficiando o Brasil por conta do número, né, da quantidade de usinas de açúcar que tem no Brasil, que é bastante alto também. Já o etanol, né, que é uma derivada, geralmente onde se produz, né, açúcar, se produz etanol, o preço já dando uma certa queda, mas, né, passou o pico aqui, novembro 21, maio 22, e agora uma certa estabilidade também para o preço, não ameaçando, né, por exemplo, a rentabilidade desses produtores, tá? E aqui a gente chega numa parte importante, né, que é a distribuição aqui do PL do fundo. Um detalhe importante é que o fundo fez, né, uma emissão, então ele está ainda com muito dinheiro em caixa momentaneamente, e inclusive tem essa diferença que na data do relatório o fundo tinha 15,8% em caixa, mas posteriormente, né, entre o fechamento do relatório e a publicação, ele já conseguiu fazer alguma aquisição, então ele colocou aqui, né, CRA, fato subsequente, 4,5, e né, saindo de 15,8 para 11,3 em caixa. Tá? O fundo ainda tem aí 2,7 em cotas FDIC, Fiagro, e já tinha, né, CRA com 81,6% da carteira. Né? Aqui está a distribuição, né, diria, setorial aqui, com produtor rural com 47, usinas com 10,6, 10,7, revendas 10,2 e assim sucessivamente, como você pode ver na tela, tá? Então aqui a gente chega na visão geográfica do portfólio do fundo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Fica melhor, né, pessoal do celular. Aliás, galera, se você está vendo esse vídeo aí, está gostando, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, valeu? Então, seguindo aqui, né? Distribuição geográfica. O fundo está bem distribuído geograficamente, né? Presença em vários estados brasileiros, né? Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, enfim. Sobre diversificação, apesar dessa diversificação geográfica, tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que eu considero um ponto de atenção, a gente vai ver isso em pouco tempo. Aqui está os indexadores, né, dos ativos, predominantemente CDI, né, mais de 88%, e quase 12% aqui em títulos indexados ao IPCA. Tá? Não se espante futuramente se os rendimentos diminuírem, não por incompetência do gestor, mas porque uma parte, né, da remuneração, da rentabilidade, melhor dizendo, desses fundos, ela provém, né, de fatores que não dependem necessariamente do gestor. Né? Então, né, o IPCA, né, quanto deu o IPCA aí dos últimos 12 meses? A gente viu uma forte diminuição da inflação. Né? Então, isso vai se refletir nos títulos que são atrelados à inflação. Né? Assim como o CDI, que ainda se mantém em patamares altos, vocês estão vendo aí, né, toda essa discussão de juros, né, o governo batendo direto aí no presidente do Banco Central,
próprio mercado demandando aí uma queda de juros já, porque o juro real está alto, enfim. E se o Banco Central realmente pisar no acelerador aqui para baixar os juros, a gente vai ver também uma queda nos rendimentos, tá? Mas isso é só um adendo. Aqui, vencimento e duration, né? São os CRAs em geral, né? Na média, eles têm uma duration realmente um pouco mais curto, se a gente comparar com um CRI, por exemplo, e bem mais curto, né? Se a gente comparar com as debentures, tá? Isso é uma característica aí do mercado, tá? Então aqui o book de crédito, né? A gente chega na parte de movimentação do gestor. Então, a gente vê que o fundo fez 3 aquisições, né, de ativos de movimentação. Esse RACP, 30 milhões, é uma taxa de CDI mais 4,8, né? Uma produção aí de cana, soja, milho, da AgroGalaxy, inclusive com ação em bolsa, né, 24 milhões, CDI mais 5,6, e Coagril, né, que é uma cooperativa, né, fundada em Unai, Minas Gerais, que trabalha aí com soja, café, milho, feijão, sorgo, algodão e trigo, né, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Então, toda essa movimentação, né, e a venda no mercado secundário de uma parte do CRI da Minerva e da Marfrig, né, todas aí também com ações na bolsa, mais conhecidas. O gestor obteve um ganho de capital no mês de mais de 290 mil reais, tá? Agora vindo, né, para a operação que ele fez no fato subsequente. Você lembra, né? Que a gente viu, explicou isso aqui, né? Rapidamente. Esse aqui, ó, CRA, fato subsequente, e a diferença aqui dos 15,8 em caixa contra os 11,3, né? Então, vamos voltar aqui, foi o CRA da BVAP, né, a 19 milhões, com uma taxa de CDI mais 5% ao ano. A BVAP é uma usina, né, sucroenergética, açúcar, etanol, energia elétrica. E aqui a gente chega no book de crédito, né? Quais os ativos que estão de fato na carteira do gestor. E, enfim, ele está aí relativamente diversificado, né? O PL está bem distribuído entre os títulos, não há uma concentração grande, é verdade. Como a gente já viu, né? Predominantemente mais de 88% indexado ao CDI e pouco mais de 11% ao IPCA. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, é que essa diversificação ela não é tão grande quanto parece, porque a gente vê, apesar de títulos diferentes, né, e não necessariamente se um título de crédito tiver problema, você vai ter problema em todos os títulos de crédito daquela empresa, mas em geral, se a empresa for mal, ela vai ter dificuldades em honrar, né, o compromisso de maneira geral, né, tanto com os próprios empregados, com fornecedores, com credores, enfim. A gente, né, viu o caso mais recente da Americanas, não estou dizendo que vá acontecer isso com alguma dessas daqui, tá? Que fique bem claro, mas a gente vê, por exemplo, aqui, ó, ACP, né, que teve uma movimentação. Já são 2 títulos na carteira, esse FSBio, né, já são 2 títulos de um mesmo devedor. Essa usina aqui, né, UIS-SA, também são 2 títulos aqui na carteira do mesmo devedor. AgroGalaxy, né, são 3 títulos da carteira no AgroGalaxy, né, então, assim, apesar do fundo não concentrar o PL, é verdade, de ter uma diversificação geográfica, a gente percebe, né, uma sobreposição dos devedores, tá? Não é necessariamente ruim, mas você é uma coisa que tem que ficar atento e não pode passar desapercebida da gente, tá? Então aqui, no detalhamento da carteira, o gestor comenta aqui a estrutura de garantia, né, dos títulos individualmente, né? Isso também é importante, né, para diferenciar aqui, né, apesar de possuir alguns títulos o mesmo devedor, uma estrutura de crédito diferente também faz diferença, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. O YouTube está com cada vez mais propaganda e entregando cada vez menos. Então é preciso realmente que você ative o sininho para receber a notificação. A gente tem um monte de shorts que eu faço durante o dia com as principais notícias, fatos relevantes. É isso aí, tá? Grande abraço, se inscreve no canal.